E se o segredo para superar os seus maiores medos não fosse um superpoder, mas uma mentalidade? Operadores de forças especiais enfrentam pressões que você nem imagina, e mesmo assim eles continuam avançando. Mas como eles fazem isso? Como desenvolver essa coragem? Como fazer a voz dessa coragem falar mais alto que a voz do medo? É possível treinar para isso? Existe alguma técnica que você pode aplicar na sua vida que vai fazer você lidar com seus medos de uma forma diferente? Hoje você vai conhecer estratégias testadas em combate que as forças especiais usam para encarar o medo de frente, sem glamour, sem bravata, sem máscara, só com treino, consciência e coragem. E sabe qual é a melhor parte? Você vai aprender como aplicar isso na sua vida de forma prática, sem nunca ter vestido uma farda. Assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que depois dele você vai enxergar o medo de um jeito completamente diferente do que você via antes. É como se existisse uma fumaça entre você e aquilo que te paralisa. E hoje a gente vai dissipar essa fumaça. E você vai olhar para o medo de frente, vai agradecer por ele existir e vai dizer: a partir de agora você está sob o meu comando. E anota essa frase aí, porque toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar desse vídeo e você vai conseguir escolher com mais sabedoria. O medo é um cachorro que nunca vai deixar de latir, mas ele só morde quem decide correr. Você quer desenvolver esse tipo de mentalidade? Então esse vídeo aqui é para você. O meu nome é Ernesto Reis e eu sou major veterano das Forças Especiais Brasileiras. E esse aqui é o Pense como Forças Especiais, um verdadeiro campo de treinamento mental, inspirado na mentalidade de elite daqueles que escolheram atuar nas sombras para trazer a luz. Eu reuni um grupo de ex-integrantes das Forças Especiais para te ajudar a desenvolver mais foco, mais disciplina, mais resiliência, controle emocional, clareza diante das incertezas. Tudo isso para que você assuma o comando da sua própria mente e nunca mais você viva como refém das suas próprias emoções. Antes de continuar, já deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais a fortalecer o movimento que a gente está construindo junto aqui no YouTube. E se você quiser saber mais sobre o PCFE, tem um QR Code aqui na tela e um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos lá. Eu quero começar quebrando um mito. Operadores de forças especiais não são destemidos. A palavra destemido significa sem temor, ou seja, sem medo. E sabe quem não sente medo? Ninguém. Você pode deixar de sentir medo em determinada atividade, mas você sempre vai ter medo de algo. A diferença é que as forças especiais foram treinadas para agir apesar do medo, para agir carregando esse medo. E sabe qual é a melhor parte? Você pode ser treinado para isso também. Eu mesmo sempre tive medo de saltar. A primeira etapa para se tornar um forças especiais dentro do exército é fazer o curso básico paraquedista, antes mesmo de fazer o curso de comandos. E eu lembro que eu sempre tive muito medo de saltar, apesar de não aparentar isso para ninguém ou de não comentar isso com ninguém. Toda vez que eu entrava num avião, eu pensava: o que que eu estou fazendo da minha vida? Então eu olhava para os meus companheiros que estavam comigo, todos eles concentrados, com capacete na cabeça, e aquilo me confortava um pouco. Saber que outras pessoas estavam ali comigo e que aquele sentimento não era algo de outro mundo. Mas com o tempo, o salto virou rotina, era uma atividade que nós sempre fazíamos dentro das forças especiais. Nós fazíamos o salto enganchado, que é aquele que o militar sai de uma aeronave a uma altitude relativamente baixa, e o paraquedas é acionado automaticamente por um cabo que sai do paraquedas. É aquele paraquedas verde redondo que a gente costuma ver em filme. E também nós fazíamos o salto livre e operacional, que é um salto realizado a média e grande altitude, onde existe um tipo de queda livre e depois o operador abre o paraquedas e precisa navegar até chegar em algum ponto de pouso. Mas como essa atividade era muito comum e rotineira, com o tempo o meu medo sumiu. Foi quando eu comecei a ter prazer em fazer aquilo. Eu iniciei a minha jornada no skydive, que é um esporte, né? O pessoal salta por lazer. Eu comprei meu paraquedas, meu capacete, altímetro. A minha vida final de semana virou saltar de paraquedas. E foi aí que eu dobrei meu paraquedas de qualquer jeito, na pressa, para saltar de novo. E o que aconteceu? Meu paraquedas principal não abriu e eu tive que acionar o reserva. Eu vi a cara da morte naquele dia. Eu quase morri por negligência, por achar que eu era invencível, por ter perdido o respeito pelo medo. O medo não é fraqueza, pessoal, ele é necessário. A questão é, quem está no comando? Muita gente tenta empurrar o medo e outras emoções ruins para debaixo do tapete, como se só fosse digno quem sentisse coragem 100% do tempo. E quem tem 1% de medo é um covarde. Mas isso é mentira. Raiva, medo, nojo, tristeza, todas essas emoções existem por um motivo,
Nossos ancestrais sobreviveram graças a elas. Aceitar que essas emoções fazem parte de nós é o primeiro passo, porque só assim você consegue colocá-las no lugar certo. Nem no centro do palco, nem trancadas no porão aí da sua mente. Agora, como fazer a voz da coragem falar mais alto que a voz do medo? Eu quero compartilhar com você um episódio que eu vivi em um ambiente de combate urbano. Eu estava progredindo com o meu destacamento, né, de ações de comandos, e nós tínhamos uma equipe de caçadores, de snipers, que estava progredindo junto com a gente. Em determinado momento, um dos snipers, que estava com um M24, quem entende de arma, sabe que é um fuzil bem grande, ele chegou perto de mim e disse: Tenente, vocês estão progredindo muito devagar. Desse jeito a gente perde o efeito surpresa. Deixa eu mostrar para o senhor como é que faz. Então ele começou a andar na minha frente com aquele fuzil que parecia uma vassoura de tão grande, fatiando beco, fatiando rua que vinha pela frente. E ele estava certo. A minha equipe estava indo devagar. O exemplo que ele deu naquele momento me fez ter uma das maiores reflexões e maiores aprendizados sobre o medo. Eu pensei, será que esse cara não tem medo? E aí, conversando com ele depois, ele confessou que sim, ele estava com medo. Mas estar ali naquele ambiente, com pessoas que ele admirava, pessoas que ele respeitava, fazia com que a coragem falasse mais alto que o medo dentro da cabeça dele. Olha só, ele tinha medo, mas o ambiente e as circunstâncias fizeram a coragem falar mais alto que o medo. E ali eu entendi uma lição que vale ouro. Aquele sniper era um cara corajoso nos treinamentos. Aquele sniper era um cara corajoso no jiu-jitsu. Ele era corajoso no futebol. Ele era corajoso para falar o que precisava ser dito. Ele me mostrou que ninguém é super-herói quando o estresse bate na porta. O estresse não revela quem você quer ser. Ele revela quem você já é. E você vai ser aquilo que você sempre treinou para ser. Por isso a frase treinamento difícil, combate fácil não é totalmente verdadeira. O combate nunca vai ser fácil. Assim como a vida nunca vai ser. Treinar de forma difícil não torna a vida mais leve, mas te prepara para não se perder no meio do caos. Treinar a coragem é uma disciplina, ela precisa ser construída. Sua mente e o seu corpo andam juntos. Se você quer agir com coragem, você precisa treinar o seu corpo para que ele sustente essa mente. Então aqui vai a primeira dica. Se você não pratica nenhuma atividade física, começa a praticar agora. Começa pequeno, começa com uma caminhada. Lembra que é o seu corpo que vai colocar em prática tudo aquilo que você sonha. Um corpo fraco se torna um peso a mais para sua mente carregar. E uma desculpa a mais para a voz do medo falar mais alto que a voz da coragem. Agora eu vou te passar algumas técnicas que você pode começar a aplicar na sua vida a partir de hoje para treinar a sua coragem. Tá? A primeira técnica é a visualização tática. Toda operação de forças especiais é planejada no detalhe. Cada fase é pensada e repensada quantas vezes forem necessárias para tentar abranger o máximo de situações possíveis. Eu vou usar o exemplo de um salto, já que eu falei aqui sobre salto nesse vídeo. A cada salto nós imaginávamos como seria a execução de cada etapa. Fazíamos os ensaios verbais, repetindo em voz alta, repetindo mentalmente. Já dentro da aeronave nós imaginávamos tudo, a hora de levantar, checar o material, porta do avião abrindo, o vento no rosto, a temperatura lá em cima, frio na pele, o peso do equipamento, a posição do corpo para sair. Quando a situação real chegava, não era mais novidade. A surpresa perdia força. O medo que nós iríamos sentir já tinha sido visitado antes. Ele não era mais novidade. E você pode aplicar isso na sua vida também. A sua mente precisa conhecer o caminho antes do seu corpo pisar lá. Por exemplo, você vai ter uma entrevista de emprego. Por que você não treina as suas respostas falando para uma câmera? Por que você não usa inteligência artificial para gerar perguntas que podem te travar no meio da entrevista e pensar em respostas mais inteligentes, né? Para que antes que aquilo aconteça. Outro exemplo, você está estudando para um concurso. Por que você não faz, no mínimo, um simulado por semana, nas mesmas condições da prova? Coloca a roupa que você iria, deixa o celular em outra sala, cronometra o tempo exato da prova. Pode levar uma garrafa d'água? Leva essa garrafa d'água então. Quando você faz isso, você entrega uma mensagem clara para sua mente. Eu estou aqui, mesmo com medo. E a cada vez que você repete isso, você torna a sua voz da coragem mais alta que a sua voz do medo. Você diminui a ansiedade, porque você sabe como você vai se sentir para fazer uma atividade daquele tipo. Isso serve para qualquer coisa na sua vida. Ministrar uma aula, ter uma conversa difícil, saltar de paraquedas. Visualize o momento, sinta aquelas emoções. Diminua o efeito surpresa. A segunda técnica que eu vou passar é da respiração quadrática. 4 segundos inspirando,
4 segurando, 4 expirando e 4 segurando. Essa respiração ela é utilizada por mergulhadores militares de combate para manter a calma e regular o consumo de oxigênio debaixo da água. Quando você respira, você regula o seu sistema nervoso e você devolve o controle. Eu não vou entrar em termos técnicos aqui agora, mas você vai sair do modo luta ou fuga e devolver o controle ao seu cérebro racional. É simples, é real e funciona. Use quando você estiver prestes a ter uma conversa difícil, falar em público, tomar uma decisão importante. E pode ter certeza, quem fala mal dessa técnica é porque não tem humildade. É porque se acha tão foda que aprender a respirar é fácil demais. Então essa pessoa nunca pratica e nunca vai conhecer o poder que a respiração tem. A terceira técnica é algo que você só vai encontrar aqui. Use a vergonha. Saber que você não está sozinho muda tudo. No meio do caos, confiar no seu grupo reduz o medo. E mais, você começa a agir não apenas por você, mas por quem depende de você. Isso cria responsabilidade e movimento. E aí, nesses momentos, você pode e deve usar a vergonha a seu favor. Não para te paralisar, como geralmente acontece, né? Você deixa de fazer algo com medo de ser julgado. Mas agora você vai tirar vantagem da vergonha. Imagina a vergonha de não fazer alguma coisa. Você contando isso para o seu filho, filha, namorado, namorada. Você teria coragem de dizer que não fez algo porque você estava com medo? Use essa vergonha como combustível para te tirar da inércia, para fazer o que você precisa fazer. Eu usava isso para saltar no começo. Usei isso várias vezes quando eu estava em troca de tiro para avançar em direção ao inimigo. Eu uso isso todos os dias no trato com meus filhos. Experimenta usar a vergonha, não para te paralisar, mas para te lembrar do que você quer evitar. E agora, antes de eu falar da última técnica, já curte o vídeo aqui se você não curtiu ainda. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou mandar aqui. E se você quiser conhecer mais sobre o Pense como Forças Especiais, onde nós aprofundamos essas técnicas aqui e nós compartilhamos outras dicas práticas, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela ou clicar no link na descrição aqui desse vídeo. Vai ser uma honra ter você com a gente no destacamento PCFE. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque esse é o momento em que esse vídeo aqui vai virar uma ferramenta. Não adianta você ouvir tudo isso, balançar a cabecinha e seguir a vida do mesmo jeito. O que você precisa fazer agora é desenvolver o seu protocolo pessoal de medo. Por quê? Porque o medo não aparece igual para todo mundo. O que paralisa você pode ser diferente do que paralisa o seu irmão, sua esposa, seu colega de trabalho. Tem gente que trava quando vai falar em público. Outros, quando precisam dizer não para alguém. Tem gente que não dorme pensando nos boletos. Outros com medo de fracassar, de ser rejeitado, decepcionar os filhos. Cada mente tem os seus próprios gatilhos. E ninguém pode criar um plano de ação melhor do que você mesmo. Então toda vez que você sentir medo, e eu quero dizer, aquele medo que te trava, que te desconecta de quem você é, você vai parar e anotar 4 coisas. Sim, anotar no papel, no celular, tanto faz. Primeiro, o que gerou esse medo? Qual foi o gatilho? Qual foi a situação? Onde você estava? Com quem? Que pensamento passou pela sua cabeça naquela hora? Segundo, como você reagiu? Fugiu? Ficou calado? Se justificou? Travou? Gritou? Se escondeu? Seja honesto, não é para te julgar, é para te entender. Terceiro, como você gostaria de ter reagido? Que versão sua teria aparecido se você tivesse no comando? Visualize a resposta, sinta ela. Você precisa começar a enxergar essa versão com mais clareza. 4. Qual técnica você vai usar da próxima vez? Vai usar a respiração? Vai se preparar com visualização antes, imaginando tudo que vai acontecer, né? Ou você vai mandar uma mensagem para alguém do seu grupo, para sua família, para um amigo, para se comprometer e ter a vergonha, usar a vergonha a seu favor? Então escolhe, escreve e se comprometa. Isso é o seu protocolo de ação emocional. É assim que você para de ser passageiro e vira comandante. Você não vai mais lutar contra o medo como se ele fosse um vilão da sua história. Você vai aprender a olhar para ele e dizer: valeu por tentar me proteger, mas agora eu tô no comando. Porque o medo, ele é só o lembrete de que você está vivo e que você está andando em direção ao que importa. A sua missão não é eliminar o medo, é fazer as pazes com ele, sem deixar que ele decida por você. É transformar esse ruído interno que existe aí num aviso de que você está exatamente onde você deveria estar, crescendo, se expondo, se tornando quem você nasceu para ser. Agora é com você e lembra da frase: o medo é um cachorro que nunca vai deixar de latir, mas ele só morde
Quem decide fugir, pense como forças especiais.